Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje entrevista o médico mastologista Dr. Maciel Matias. Nós vamos conversar com ele sobre o que é o Outubro Rosa e sobre esse seu importante ramo da medicina, tão significativo para a saúde da mulher. Meu amigo Dr. Maciel Matias, eu quero inicialmente agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse programa Ponto de Vista no mês que é chamado Outubro Rosa, exatamente para defender a questão da saúde da mulher. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado mais uma vez ser entrevistado no programa Ponto de Vista, você que é um dos grandes médicos do Nordeste e do Brasil nessa área tão importante. Ô Nelson, mais uma vez eu que agradeço. Esse encontro com você, além de ser um prazer enorme, até pela nossa amizade, ela mostra a força do seu programa, porque esse seu programa hoje está extremamente consolidado e dá uma visibilidade e uma importância muito grande para toda a comunidade do nosso estado. Na verdade, o Outubro Rosa é um movimento que iniciou nos Estados Unidos há mais de 15 anos e que hoje ocupou o mundo todo. Ele tinha o objetivo de despertar na mulher a importância dela se cuidar, fazer os exames preventivos da mama para minimizar o risco de um câncer de mama, pelo menos avançado. O que é que isso mostrou? Mostrou que a maioria das mulheres se empoderaram com essa necessidade e ficaram alerta periodicamente. E isso faz com que, durante o ano, aquele mês relembra aquelas mulheres que esqueceram de fazer o exame. Realmente é um movimento importantíssimo. E isso é importante. A mastologia é a especialidade médica que cuida das glândulas mamárias? Exatamente. É uma das especialidades relativamente novas, porque anteriormente, antes de existir a mastologia, a área da mama era acompanhada basicamente pelo ginecologista. E ainda o é. O ginecologista é, muitas vezes, o médico que está na frente, que chega quando a paciente vai fazer o tão chamado preventivo, que ela chega ao médico e diz: doutor, vim fazer o meu preventivo, que é o preventivo ginecológico, para prevenir o câncer do colo do útero. Veja só, o câncer do colo do útero, que era um dos primeiros que atingiu a maioria das mulheres há 20 anos atrás, hoje ele está em terceiro lugar, porque a mama ocupou o primeiro, o pulmão e os tumores do colo estão no meio aí do segundo e o colo do útero está em terceiro. Por quê? Porque as mulheres se conscientizaram que elas precisam e precisaram sempre fazer o exame preventivo. Qual é o objetivo do exame preventivo? É a chance de pegar o câncer antes dele existir, como ocorre no colo do útero, e na mama na sua fase inicial. Porque o câncer na fase inicial, ele tem toda a chance de ser curado. Então, é uma coisa que precisa realmente alertar. Então, a mastologia foi criada para focar nas doenças da mama, não só do câncer, mas numa atenção ao cuidado da mama de uma forma geral. Porque atualmente eu percebo, e quero lhe fazer essa pergunta para você explicar para o nosso telespectador, principalmente a nossa telespectadora, porque as mulheres mais jovens, nos últimos anos, nos últimos tempos, têm sido mais acometidas desse câncer de mama? Olha, Nelson, a gente não tem uma explicação exata, mas o que ocorre é, se a gente avaliar a evolução do câncer de uma maneira geral no mundo, ele vem crescendo de incidência de uma forma espantadora. E o que ocorria no passado é que câncer era uma doença geralmente de pessoas idosas. Hoje não. Hoje a gente encontra câncer nas mais variadas formas em pessoas jovens. Então, nessa minha história de médico nessa área, que eu já tenho 50 anos
atuando nessa área, eu já venho acompanhando toda essa evolução, não só dos tratamentos agressivos que existiam no início, onde a mama, para tratar um câncer, faziam as cirurgias enormes. Hoje já não é mais. Hoje as cirurgias estão reduzidas a tamanho e o tratamento está se voltando mais para as drogas, as quimioterapias, as radioterapias e, consequentemente, a gente encontra mulheres mais jovens com tumores, muitas vezes ainda na fase inicial. Mas voltando exatamente à sua pergunta, por que isso ocorre? Como eu disse no início, não tem um motivo específico, mas o mundo está maluco. O que nós absorvemos e que o nosso organismo ingere e absorve são substâncias das mais variadas toxicidades. E isso, consequentemente, está mudando o meio ambiente nosso orgânico para fragilizá-lo. E os nossos mecanismos de defesa que já existem não estão sendo capazes de atuar nisso aí. Então, consequentemente, quando o agente agressor ocupa espaço, o nosso organismo muitas vezes não tem condições. E aí o tumor avança na frente. Quando é que a mulher deve procurar o mastologista? Além do seu médico pessoal, para fazer o preventivo, ela pode procurar o mastologista independentemente disso? Veja só, como você falou, o médico basicamente da mulher é o ginecologista. E a ela e ao ginecologista, ele tem a opção de fazer o exame de rotina, que é um exame do mesmo jeito que a mulher faz o exame ginecológico anual, sem ter sintoma de nada, é diferente. A mulher procurar um médico quando já tem a doença. Isso aí é o caso. Se ela já tem uma doença na mama, se ela está sentindo já alguma coisa na mama, ela deve ir direto ao mastologista. Mas se ela vai para o seu exame preventivo anual ao seu ginecologista, ele examina, ou se ela já tem um mastologista que acompanhe, ela deve ir ao seu mastologista anualmente, sem nada, sem sintoma de nada, para fazer o seu exame de rotina. Agora, quais são os principais problemas, além do câncer, nas glândulas mamárias? Olha, os problemas basicamente, além do câncer, que é o que mais atinge um pavor da mulher, e não só da mulher, de toda a família, são as doenças muitas vezes que vêm associadas ao puerpério, ou seja, as mulheres que estão no período de lactação, alguns processos inflamatórios, são algumas doenças infecciosas que durante o percurso da vida ocorrem na mama, tanto na pele, como no mamilo, como na estrutura. São alguns tumores benignos que espontaneamente ocorrem no nosso corpo, do mesmo jeito que no útero aparecem os miomas, que muitas vezes são tão pequenos que não precisa nem operar. Na mama também tem tumores benignos que surgem, mas precisam ser esclarecidos. Mas o que mais tem que preocupar é o diagnóstico precoce do câncer. Qual a principal idade que as mulheres devem procurar o mastologista? A idade ideal seria que ela começasse a fazer esse controle a partir dos 20 anos de idade. É evidente que isso, se a mulher tem um histórico familiar de câncer, quanto mais esse início, em torno de 20 anos, se inicie, melhor. Mas é uma coisa que, independente da idade, qualquer sinal de alteração na mão, ela deve ir ao médico. Numa família que há alguns casos de câncer de mama, é indicado o exame genético? Veja só, o exame genético foi uma evolução fantástica. Hoje, para você ter uma ideia, a grande maioria dos tratamentos muitas vezes se associam a um exame de avaliação genética para avaliar o detalhe do tipo do tumor, aquela prevalência daquela sequência de genes naquela família que a antecedeu aquela paciente que tem um caso no presente. Então, esses exames muitas vezes são importantes, não só para a estratégia do tratamento do paciente que tem um problema atual, mas como fazer a avaliação da família como um todo, aquelas outras mulheres da família que precisam ser avaliadas. Então, isso é um exame muito importante hoje, que está na prática médica com tranquilidade. Agora, como é feito esse exame? Olha, hoje não se trata mais câncer com um médico só. Hoje o tratamento do câncer é multidisciplinar. Você tem que envolver
uma série de profissionais, porque um câncer que ocorre numa pessoa, aquele mesmo tipo de câncer, ele tem características diferentes de outras. Um é mais agressivo, o outro é menos agressivo, e isso precisa que muitas vezes você defina se aquele caso deve começar com uma cirurgia, com uma quimioterapia, com uma radioterapia ou com uma imunoterapia. Porque o que é que ocorria no passado? No passado, o primeiro ato médico diante de um câncer de mama era cirúrgico. Hoje já não é mais. Você veja só, 1 centímetro de tumor, 1 centímetro de uma polpa digital tem 1 bilhão de células. Se por a paciente que vem com tumor dessa faixa não é muito frequente, principalmente nas comunidades de baixo acesso à saúde. Você veja só, lá na Liga nós temos um ambulatório enorme da área, em todas as suas unidades, e a gente, até o ano passado, nós tínhamos mais de 50% dos casos que chegavam com tumores acima de 3 centímetros. Significa dizer que um tumor acima de 3 centímetros já está considerado uma doença avançada. Ou seja, significa dizer que provavelmente essa mulher já tem células circulando no organismo. E se a célula saiu do tumor e atinge toda a rede linfática e sanguínea, ela vai parar em vários locais. Então, muitas vezes você controla localmente, com um procedimento específico para a mama, mas a doença já vai aparecer no pulmão, no cérebro, no osso. Então, é uma coisa que realmente é uma coisa que precisa um grupo. Então, além da equipe médica, você tem que ter a estrutura de apoio de farmacêutico, de nutricionista, de psicólogo para acompanhar o pessoal todo. Então, existe o geneticista, hoje é uma pessoa-chave forte nessa equipe, ou seja, é tanto que os casos que muitas vezes fogem um pouquinho do padrão, na estrutura nossa da Liga e na nossa clínica, nós temos essa equipe que discute aquele caso para darmos a melhor saída. Então, se você consulta uma mulher que tem um problema, se der positivo esse exame genético, você orienta a ela fazer exatamente o quê? Ela vai fazer a colheita do material, ou na saliva, ou no sangue. Então, tem várias situações, às vezes a própria estrutura do tumor ele é utilizado para fazer detalhe de exame, chamados exames imunistoquímicos. Então, são exames que vai dar a prevalência de determinado gene com aquele risco familiar naquela paciente específica. Então, em cima disso, você tem um tratamento que dá uma resposta melhor. Então, hoje a gente já tem isso. Beleza. É. Não saia daí, brevemente a gente volta para o segundo bloco com essa importantíssima entrevista com o Dr. Maciel Matias, grande médico da nossa cidade. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral,
polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E nós voltamos à nossa entrevista com o Dr. Maciel Matias. Quero renovar o agradecimento por você ter aceitado o convite de mais uma vez ser entrevistado no Ponto de Vista. Nesse mês tão importante que se comemora, que se coloca o Outubro Rosa para as mulheres de todo o Brasil e principalmente, no nosso caso, do Rio Grande do Norte. Renovo os agradecimentos por ter aceitado o convite. Obrigado, Nelson. Como eu disse, é sempre um prazer estar com você. E a respeito do Outubro Rosa, você veja, é uma estrutura, um processo, um projeto que ele saiu do controle, ou seja, o mundo todo abraçou. E uma coisa interessante, ele despertou outros projetos. A partir do Outubro Rosa veio Novembro Azul, Junho Verde, uma série de outros amarelos. Então isso fez com que todos os meses alguma doença, algum fato seja marcante para despertar a comunidade para aquele assunto. Então isso é muito importante. Agora, uma pergunta que eu preciso lhe fazer sobre o assunto que a gente tratou no primeiro bloco, sobre exame genético. Esse exame é coberto pelo plano de saúde? Olha, se é uma coisa que está muito complicado hoje é que todo o tratamento de câncer, ele é muito caro. E, consequentemente, existe uma série de restrições. Nem todos os planos, eles cobrem esse tipo de exame. Mas, hoje, tem a possibilidade de uma necessidade impositiva para o resultado do tratamento, o paciente judicializar, que é o que está ocorrendo muitas vezes, e termina conseguindo. Mas alguns eles conseguem, dão uma certa dificuldade, mas conseguem. Que realmente, muitas vezes, é importantíssimo no desfecho final. O que você acha da mastectomia total? Não, eu acho que você está querendo falar sobre a mastectomia como efeito título preventivo, é isso? Preventivo, exatamente. Veja só, tudo isso começou com aquela estrutura, aquele caso da Angelina Jolie. Você se lembra muito bem que ela teve uma decisão junto ao seu médico de retirar a glândula mamária em função da mãe ter tido um câncer de ovário e uma tia ter tido um câncer de mama. Isso, na ocasião, deu uma mudança, um negócio, uma repercussão no mundo todo. Porque isso espalhou com uma velocidade tal que as mulheres chegavam no consultório dizendo: doutor, eu quero tirar minhas mamas para botar uma prótese para não ter mais câncer. E não é assim. O que é que ocorre? A cirurgia chamada hoje, que chamava mastectomia preventiva, não é mais, porque ela não consegue tirar toda a glândula mamária. Ela tira grande parte da glândula, ou seja, ela reduz o risco para aquela mama. Se você tem uma caixa completa de 10 situações de risco e você tira 9, fica uma só. Mas o risco permanece, aliás. Então, essa cirurgia passou a se chamar mastectomia redutora de risco. Porque a mastectomia total que se fala é a mastectomia para o paciente que já tem câncer. Não é o caso específico, entendeu? Mastectomia total quando se fala quando o paciente já tem câncer, que é chamada mastectomia radical, na verdade. Então, a mastectomia redutora de risco, que eu acho que é essa que você quer enfatizar, claro, é exatamente aquelas mulheres que têm um risco familiar grande, bem embasados, que ela tem essa opção. O que é que ocorre? Isso é uma decisão seríssima, que muitas vezes tem que ser tomada em conjunto com o médico, a paciente e muitas vezes a família. Porque o que é que ocorre, Nelson? As mulheres, no seu papo diário, é uma coisa muito interessante, elas conversam sobre tudo. E a mama é um foco, não só de importância fisiológica, mas um foco erótico, empoderante esteticamente, e a mulher tem a mama realmente como identificação. É tanto que muitas vezes uma mudança de perfil sexual, a primeira coisa que eles fazem é querer colocar uma mama. Mas, voltando ao assunto, quando a mulher combina com essa, com o outro. Olha, eu botei uma prótese, fiquei maravilhosa. Não tinha câncer. Então, como ela escutou que
A Angelina Jolie tirou a mama e botou uma prótese, ela acha que a mama vai ficar do mesmo jeito que era e às vezes mais bonita. Não é assim. A mama que se submete a uma mastectomia redutora de risco, feita com os padrões oncológicos, é diferente. Um cirurgião plástico que é acostumado a fazer cirurgia estética, querer fazer uma cirurgia redutora de risco. Ele muitas vezes não tem essa conotação oncológica. Ele tem a conotação de deixar a mulher satisfeita com o resultado estético. O oncologista cirurgião, ele vê primeiro o problema oncológico, depois o estético. E muitas vezes essa cirurgia que é feita, o resultado estético não é muito bom. Então, o que é que vê? A mulher chegou com aquele nível de estresse querendo reduzir o risco de câncer. Fez a cirurgia. Quando se viu no espelho, o resultado não foi bom. Não tem como mudar, meu amigo. Não tem como mudar. Diferente de uma mulher que vai fazer uma cirurgia estética para aumentar o volume das mamas, sem ter doença nenhuma, sem ter risco familiar nenhum, bota, fica a mama lá em cima. Ela olhou, ficou bonita, mas eu achei muito grande, doutor. Vai para lá, ele vai, retira a prótese, bota uma menor, arruma, ótimo. Não é o caso. Então, é uma cirurgia que tem que ser feita com muito cuidado, não pode ser feita sobre emoção, tem que ser muito racional para definir, mas faz parte do perfil. Qual é a frequência e quais os exames de rotina que as mulheres devem fazer para monitorar a saúde das mamas? É mais ou menos o que você tem falado aqui, mas eu queria especificamente que você desse essa resposta. A primeira coisa é ela se conscientizar que ela precisa se cuidar. Ou seja, ela precisa saber que ela é a pessoa mais importante para fazer a sua prevenção contra o câncer de mama. E aí, ela precisa se examinar. E como ela vai se examinar? Primeiro, ela tem que conhecer as suas mamas. O melhor momento de fazer isso é na hora que ela estiver tomando banho, aonde ela vai palpar suas mamas com as mãos com um pouco de espuma, de sabão, de sabonete, ou seja lá o que for, e ela palpa uma mama de um lado e palpa uma mama no outro. Aquelas mulheres que menstruam, ela deve fazer isso após o fluxo menstrual. Quando ela examina e vê que não tem nada diferente que chama a atenção, pronto, repete no próximo mês. Se naquele mês alguma coisa que não existia, uma área mais endurecida, um nódulo bem definido, uma presença quando ela faz uma discreta expressão na mama, tem alguma secreção saindo pela mama, alguma dor, alguma vermelhidão, o bico do peito que está entrando de um lado, o outro não está, anteriormente não estava assim, são coisas que chamam a atenção. Ela vai ao médico, se ela tiver a partir de 40 anos, deve fazer a mamografia e uma ultrassonografia. Esses dois exames são importantes. Por que os dois exames? Porque uma mulher jovem, a nível de 40 anos, a mama é muito densa. Um nódulo dentro de uma mama densa você não vê na mamografia, vê no ultrassom. Então, precisa fazer os dois exames. Na mulher, a partir dos 20 anos, ela deve começar a fazer o mesmo palpar as mamas, começar a conhecer suas mamas e deve, quando for ao médico, fazer um ultrassom da mama. Não precisa fazer mamografia. A partir dos 40 anos, até mais ou menos os 75 anos, 80 anos, depende da característica do risco daquela paciente, ela pode continuar ano a ano fazendo o exame, mamografia, ultrassom se precisar. Você tem uma ideia, eu já tive paciente com 15 anos de idade com câncer de mama e esse ano eu operei uma senhora de 94 anos com câncer de mama. Veja só, 94 anos. Um câncer de mama a olhos vistos. Ela chegou no meu consultório, numa cadeira de rodas, quando via a blusa discretamente aberta, eu já vi o tumor lá. É tanto que eu questionei, a senhora mora com quem? Não, ela fica na casa de uma pessoa e é uma cuidadora que fica. E quem dá banho nessa paciente? Não viu isso aí, não? Porque está a olhos vistos. Só que existe problema, meu amigo. Se câncer de mama doesse e sangrasse, todo mundo chegava cedo. O problema é esse. Não dói? Nem dói, nem sangra no início. Então, muitas vezes o tumor cresce e não dói nada. Quais os sinais de alerta
que a mulher deve se preocupar? Primeiro, ver se existe alguma deformação na sua mama diferente do que ela via anteriormente. Se existe alguma tumoração, algum nódulo, algum caroço que ela palpe que não palpava antes. Se a cor da mama está mudando de um lado para outro, um vermelhidão, alguma coisa disso. Se o bico do peito, que anteriormente era para fora, começa a entrar. Se tem alguma secreção na mama, principalmente se ela for sanguinolenta. E se tiver alguma coisa que ela achar que está diferente. Ela deve tirar a dúvida, ela não pode ficar na dúvida. Não adianta ela protelar o problema, porque cada vez que ela protela, mais difícil vai ser o resultado. Quais são os principais fatores de risco? A gente já viu isso também antes, mas eu queria que você repetisse os fatores principais de risco para o câncer da mama. O principal fator de risco hoje é basicamente a história familiar. Não é? A história familiar. Se ela tem uma história familiar presente, a mãe com câncer de mama, principalmente se ela teve o câncer de mama abaixo dos 50 anos, uma irmã, uma tia direta, uma filha, então essa pessoa já ficar em alerta. Depois, se ela tiver alguma área, alguma coisa que chame atenção na sua mama, ela precisa ser exatamente envolver isso. As mulheres que nunca engravidaram, ela tem uma chance estatisticamente maior, a amamentação é importante para minimizar o risco, mas principalmente hoje tem uma coisa chamada obesidade, que é uma doença hoje da atual civilização. As mulheres mais obesas, porque o metabolismo do organismo está diferente, ela tem um maior risco. E outra coisa são a ingestão grande de álcool. Hoje as mulheres estão bebendo muito mais do que os homens. Então, comprovadamente, o álcool também é um fator importante. Também é um fator importante? E, acima de tudo, é que manter o metabolismo. Então, eu digo, quem é feliz adoece pouco. Se você manter uma atividade física, seu metabolismo vai cada vez se organizando, se defendendo mais. Depois, se você é estressado, se você fica com aquele clima pesado, tudo de ruim vem para você, meu amigo. Então, a tranquilidade hoje, para mim, é uma ligação muito forte com a qualidade de vida e uma boa sobrevida. Que beleza! Gostei muito dessas últimas colocações que você fez. Agora, o diretor já mostrou o reloginho 3 vezes. Significa dizer que nós estamos terminando o programa, mas eu tenho que lhe fazer uma última pergunta. E qual é a expectativa que você aponta de solução do câncer no mundo? Olha, o câncer é uma doença global. Se você comparar com a tuberculose, que matava muita gente, hoje você trata tuberculose em casa tomando um comprimido em 6 meses. Ele está curado. Câncer está evoluindo para isso. Você veja que as cirurgias que faziam não se faz mais. As drogas pesadas que se faziam já não são tantas. As novas drogas, via oral e as vacinas que estão chegando. Você veja que o câncer do colo do útero já tem uma vacina, que é a chamada vacina contra o HPV, que os jovens, mulheres e meninos utilizam para baixar o risco para câncer de colo de útero e de pênis. E a mama já estão algumas vacinas sendo testadas. E algumas estão sendo já testadas em outros tumores. Pulmão já existe teste. Eu acho que na evolução, para quem acredita que um dia voltar, isso aí já estará resolvido. Mas eu acho que vai melhorar, não tenho dúvida. Se Deus quiser. Eu só tenho que lhe agradecer, doutor Maciel Matias, por mais uma vez você ter aceitado vir a esse programa e, com certeza, você, mulher que assiste o programa, telespectadora, gostou imensamente de assistir. Quero renovar os agradecimentos a você e, óbvio, numa outra oportunidade, traremos você de novo para dar essa tranquilidade para a telespectadora. Obrigado, Nelson. É um prazer enorme e que as mulheres se lembrem. Ela é a principal responsável para cuidar das suas mamas. Beleza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza.
Esterbon, é bom, é Esterbon.